Bom, eu sou a Alice, sou do curso de Biologia e a minha aula será sobre técnicas de confecção de fósseis. Antes de falarmos sobre a confecção do fóssil, deveríamos saber como é determinada a idade de um. E a idade de um fóssil é determinada pelo estudo da sequência, da quantidade de camadas e do que elas contêm. E quando você determina a idade de um fóssil, é possível saber o período geológico específico e uma cronologia padrão. Mas aí, como é que a gente vai determinar a idade de um fóssil? A gente vai determinar a idade de um fóssil pela datação radiativa. Esse método depende da presença de certos isótopos radioativos comuns na atmosfera. Esses isótopos se degradam, ou seja, perde a radioatividade num ritmo constante e assim é possível calcular a idade média de um fóssil. Agora vamos falar sobre a estratigrafia. A estratigrafia é um ramo da geologia que estuda as sequências de camada das rochas, buscando determinar os processos e eventos que as formam. A estratigrafia inclui dois subcampos, que é a litoestratigrafia e a bioestratigrafia. A primeira é baseada na análise das propriedades físicas e químicas de uma rocha, e a segunda é sobre o estudo das evidências de fósseis gravados nas rochas. E a partir das descobertas nessas duas áreas, criou-se uma escala de tempo geológico que serve de referencial temporal, tanto na geologia como na paleontologia. Na estratigrafia, há o método de datação radiométrica, que é fundamentada no cálculo da meia-vida de certos radioisótopos, que pode estar presente nas rochas. E a datação relativa analisa a disposição e espessura dos estratos e a existência de fósseis. Com base nesses dados, dá para definir a idade dos terrenos e rochas, uns em relação aos outros, e é utilizada em terrenos e rochas sedimentares. Como se formam os fósseis? Os fósseis, de um modo geral, se formam através de decomposição. Essa decomposição é uma ação combinada de organismos decompositores, geralmente micro-organismos, agentes físicos, alteração de pressão e temperatura, e agentes químicos, que são as dissoluções, oxidações, entre outros. Vamos falar agora sobre fossilização. O que é a fossilização? É um processo onde transformamos os organismos, tanto animal quanto vegetal, em fósseis. Os compostos orgânicos que constituem o organismo morto são substituídos por mais estáveis nas novas condições. Esse pode ser calcite, silícia, pirite, carbono, entre outros. A fossilização é um processo muito lento e complexo. Recapitulando, são muito coniventes em duas situações: que o organismo possua partes duras e que ocorra um enterramento rápido por sedimentos finos que interrompa a decomposição. A fossilização pode ser classificada simplificadamente em três processos: a moldagem, onde as partes duras dos organismos acabam por desaparecer, deixando impressões em rochas; a mineralização, os materiais originais que compõem o ser vivo são substituídos por outros mais estáveis; e a conservação. O material original do ser vivo conserva-se parcial ou totalmente nas rochas ou em outros materiais. A descoberta de um fóssil é um momento muito importante para os arqueólogos, porque aí começa o processo de datação do achado, e quanto mais antigo for a relíquia, maior será o valor para a arqueologia. Mas como é possível descobrir a idade de um fóssil? A química está presente nesse processo. Mais precisamente, o elemento carbono. A datação de um fóssil pode ser feita com base no percentual já conhecido do carbono, em relação da matéria viva sem decomposição. Fóssil é uma múmia em sanduíche de rocha. Bom, o fóssil é um animal ou planta morta que ficou preso entre as rochas por um longo período, como se fosse um recheio de sanduíche, sabe? Graças a essas camadas protetoras, as bactérias que fazem a degradação não conseguem atacá-los e o fóssil fica conservado. As rochas sedimentares
são as que melhor aprisionam os seres orgânicos. Já as metamórficas são formadas pelas modificações de outros tipos de rocha. O movimento da crosta manda um pedaço de pedra para as camadas inferiores da Terra e, graças à alta pressão e temperatura, elas voltam com uma cara diferente. As rochas sedimentares formam-se pela decomposição de partículas de outras pedras, trazidas pela água dos rios, mares e vento. Assim, tendo um sedimento bem resistente, conservado e deteriorização do tempo. Um exemplo disso é um dinossauro que morreu e ficou estendido no fundo de um rio. Sedimentos trazidos pela água se depositaram sobre ele, formam-se sucessivas camadas sobre o animal. Depois de séculos, o fóssil mantém a aparência perfeitamente petrificada. As marcas deixadas nas rochas sedimentares identificam a característica de um dinossauro. Bom, qual é a utilidade dos fósseis? Os fósseis são uma importante ferramenta de estudos para geólogos e biólogos, que através desse estudo, os geólogos são capazes de identificar o paleoambiente gerador das rochas sedimentares, bem como a sua idade relativa, o movimento do continente e a variação do clima e etc., além de constituírem peças de coleção de beleza rara. Nesse slide eu falo com mais propriedade aonde os fósseis têm mais utilidade. Os fósseis têm mais utilidade em 4 domínios: na bioestratigrafia, na paleobiogeografia, na paleocologia e os estudos da evolução. Já nesse slide eu mostro como se faz uma réplica perfeita de um fóssil. Eu não vou ficar falando muito porque eu já expliquei tudinho aqui, então é isso. Aqui eu ensino de outra forma, mas com os materiais mais resistentes e que aparentemente vai dar mais trabalho, porém vai sair um fóssil perfeito. E bom, chegamos ao fim da nossa aula. A minha bibliografia de todos os sites que eu usei para fazer essa aula e muito obrigado.